Questão SpaceX AMAN 2023. Na descrição do vídeo nós temos um PDF com todas as 12 questões de história desta prova. Responde as questões, confere o gabarito. Aquela questão que você errou, você resolve comigo. Então vamos aí, uma questãozinha rápida, ainda de história do Brasil. Prova até agora só a história do Brasil, né? O movimento tenentista, na década de 1920, engloba a revolta do Forte de Copacabana, beleza? As revoltas de 1924, que envolve ali São Paulo e o Rio Grande do Sul, e que irá culminar com a Coluna Prestes, entre 1924 e 1926. Então são os eventos que a gente precisa depois entender um pouco mais. Nas aulas a gente sempre explica o passo a passo em cada um deles. Nenhuma dessas revoltas produziu efeitos imediatos na estrutura política brasileira. Uma vírgulazinha aqui. Mas mantiveram acesas, a chama da revolta contra o poder e os privilégios das oligarquias. Aí aqui eu queria fazer um disclaimer, quem são essas oligarquias? Nesse caso aqui ligado sempre ao grande produtor rural da época, principalmente aqueles ligados ao café, com foco mais específico entre Minas Gerais e São Paulo. Tanto é que o PRM e o PRP, Partido Republicano Paulista, e o Mineiro, eles controlavam a política brasileira. E como eram esses indivíduos os ruralistas, existe uma estrutura por trás desses, que são os coronéis. O coronelismo, ele parte dessa época. Os tenentes eram recém-oficiais formados no Exército, na Marinha, na Aeronáutica Brasileira, e lutavam contra essa estrutura oligárquica. Associado a outras questões econômicas e políticas, nos anos que se seguiram, posteriormente a 1926, esse movimento levou, ele que é a consequência disso. Por que ocorreram esses movimentos e outras coisas levaram também a isso. A República do Café com Leite, ela é exatamente a estrutura oligárquica e uma das partes dos acordos entre esses proprietários rurais, cafeicultores. Então a alternativa está falsa. É o motivo do tenentismo ocorrer, basicamente. A letra A, ele quer a consequência do movimento tenentista posteriormente. A Revolução Constitucionalista de 1937, tem um erro aqui, ó, onde eu não gosto das provas pequenas. Temos participação dos tenentistas na Revolução Constitucionalista? Temos. Essa revolução, ela é, na verdade, de 1932, ocorre em São Paulo. Ela luta contra o governo Vargas, que não implementou uma Constituição quando do golpe de 1930. E os próprios indivíduos tenentes que apoiaram Getúlio Vargas em 30 irão participar e se associar a outros grupos no movimento de 32. Então, a letra B está falsa. Basicamente, eu acho que foi um preciosismo do examinador ter colocado aqui 1937 para dizer assim, ó, não tem como você contestar, porque caberia aqui você no entendimento dizer a Revolução Constitucionalista teve participação dos tenentes. Mas aí foi um cuidado, um esmero que ele teve. Agora, um esmero de uma miudice, ao meu ver. Na letra C fala sobre a Revolução de 30 e o fim da República Velha. Por quê? Os tenentes e uma parte que foi traída do Partido Republicano Mineiro se associam ao Getúlio Vargas no golpe de 1930, que ele chama de Revolução. E isso sim traz o fim da Velha República e o início da Era Vargas. Então, nosso gabarito é a letra C. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra é de 1939. O Brasil só entra na guerra em 1942. E mesmo assim é um outro contexto. Tem nada a ver com as consequências do movimento tenentista. E a queda de Getúlio Vargas. Vargas cai no final do ano de 1945, com o fim do Estado Novo
foi um golpe considerado aí golpe branco, em que o general toma o poder no intuito de uma garantia de que iria existir eleições no final desse ano, já que existia um movimento chamado Movimento Queremista e tudo mais. E é preciso lembrar, eu falei até na outra questão, que em 1956, 54, não, nós temos o suicídio do Vargas, né? A morte do Vargas. Meu Deus, a minha letra vai ter que melhorar. Mas enfim, então está explicado aí porque todas as alternativas estão erradas com alguns devidos comentários. Espero que tenha sido a contento para todos vocês. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.